por exemplo, perguntar alguma coisa sobre formação geral básica, aí sim, viu? Tal. Guilherme, agricultura, quem é que tem aí do segundo A? Deixa eu ver aqui os participantes. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Então tá o Guilherme aí. Tem mais alguém do segundo A? Do CS, é quem dera, Francisco. Tem mais alguém aí do segundo A? Pronto. O que eu vou fazer? Eu posso mandar para vocês, eu preparei para vocês uns slides com algumas coisas que eu anotei no quadro. Lembra que eu falei disso? Mas assim, nesse início de aula, pelo menos que eu combinei com a turma C, D e E, eu vou falar sobre indústria. Para acabar 10h10, tá, Moena? Até 12h30 da noite, 1h da manhã a gente termina. Zoando. Eu vou fazer o seguinte, Guilherme. Quando for 10h10 da noite, eu vou mostrar para vocês um slide de agricultura, pode ser? Aí eu fico com vocês mais uns 10 minutinhos, só com a turma segundo A, tá bom? Mas esse primeiro momento eu vou falar sobre industrialização e itinerário formativo. E aí vocês vão poder perguntar. Aí eu dou 10 minutinhos para vocês de aula, porque eu já tinha dado uma revisão presencial com vocês quarta-feira, Guilherme. Aí eu fui no horário do Igor Thiago, aí eu corrigi a digitada praticamente inteira. Aí as respostas você já vai aproveitando esse tempo para estudar o gabarito que eu postei, tá bom? E aí eu posso mostrar para vocês. Maria Clara, não tem como gravar, nega, porque eu acho, deixa eu ver se eu posso gravar, porque não daria porque não vai ter moderador, tá bom? E aí a prova já é amanhã de manhã cedo, então é meio que, vamos imaginar que você estivesse estudando comigo aí, eu estou ajudando vocês, tá bom? É uma aula particular. O Adriel faz a boa. Então vamos lá. Nesse primeiro momento eu vou falar sobre industrialização. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o exercício, só um segundinho. Se você tiver com a sua digitada, já deixa ela no ponto aí, porque nós vamos começar com ela. Deixa aqui, vamos lá. Caderno de atividades. Tá aqui. Vou só voltar aqui. Voltar a compartilhar com vocês. Só um segundo. Pronto. Tá aqui, eu já coloquei as perguntas também, né, para a gente fazer aqui uma análise que tem a pergunta e já a resposta de resolução. É claro que Adrigou é a gravação da Shopee, né? Aí porque a não oficial. Eita, Adriel. Então vamos lá. O caderno de atividades do dia 6/6. Do... Depois eu quero meus royalties, viu, Adriel? Então, assim, nós temos o caderno de atividades, a data é 6/6/2023, nesse caderno de industrialização. Então, vamos lá. Eu queria que vocês participassem lendo para mim a pergunta. Alguém pode ler, por favor? Primeiro aí. Quem é o voluntário? Já abriu o microfone aí para me ajudar. Bora lá? Cadê a Moema? Bora, Moema. Lê para mim, Moema. Vocês podem estar com a digitada aí do lado, tá, gente? Para ir corrigindo já. Nesse momento, eu queria que vocês entendessem o que é perguntado e a resposta. Porque como a resposta já está postada, depois você pode copiar, você pode analisar, tá? Fique à vontade. Bora, meus amigos. Alguém lê para mim, por favor? Daniel, Mariana, Pedro Eduardo, Paulo Henrique, João Pedro. Olha aí, meu amigo João Pedro, rapaz, como é que tá? O Reino Unido foi o primeiro país a reunir condições necessárias para o início do processo de industrialização. Trata-se de um dos países que mais acumulou capitais durante o período do capitalismo comercial. Mas, além das condições econômicas, é preciso considerar fatores políticos, sociais, tecnológicos e naturais. Por exemplo, foi na Inglaterra que ocorreu a primeira revolução burguesa da história. Chama-se Revolução Gloriosa, 1688. A assinatura da Declaração dos Direitos, 1689, limitava o poder político da monarquia,
transferindo para o parlamento, câmaras legislativas, no qual a burguesia estava representada e podia participar nas decisões políticas do país. A Inglaterra tornou-se a primeira monarquia parlamentar do mundo, fator político que foi essencial para a eclosão da Revolução Industrial quase meio século mais tarde. Então, acrescendo informações ao texto, obrigado, Daniel. Descreva 2 fatores tecnológicos que resultaram na primeira Revolução Industrial. Deixa eu só fazer aqui uma ressalva. A Inglaterra, ela se industrializou no século XVIII. E aí, se a gente pegar os países, a gente vai ter mais ou menos 3 grupos de processo de industrialização, que são importantes. O primeiro é o de países desenvolvidos, e aí engloba o século XVIII e o século XIX. No século XVIII e no século XIX, nós vamos ter esse primeiro momento, que engloba no século XVIII a Inglaterra, no século XIX os países desenvolvidos. São os países pioneiros, tá? Existe uma diferença muito importante entre a Revolução Industrial na Inglaterra e nos demais países desenvolvidos. Na Inglaterra, a participação foi essencialmente burguesa, capital privado. E nos demais países desenvolvidos, houve uma certa participação, pelo menos foi mais veemente a participação do Estado no processo de desenvolvimento da industrialização. Meio que viram que o processo deu certo na Inglaterra, né, e pegaram esse modelo e aplicaram aos seus países. Inicialmente, em bens de consumo ou não duráveis, né, ou semiduráveis. Então, a primeira pergunta deixa eu falar dos 3 processos, então. O primeiro seria dos países desenvolvidos. O segundo grupo pega os países de industrialização tardia ou retardatária, que aí ou alguns chamam de novos países industrializados, como é o caso do Brasil, que teve um modelo de substituição de importações, é o caso da Argentina, do México, os países latino-americanos mais desenvolvidos. Pega-se, por exemplo, os tigres asiáticos, esse grupo. E o terceiro modelo de indústria, então, países desenvolvidos século XVIII e XIX. Segundo, novos países industrializados, século XX, países de industrialização tardia ou retardatária, ou depois novos países industrializados. E terceiro seria de países socialistas, né, que são modelos de produção mais voltado com a concentração muito forte do Estado. Então nós tivemos esses 3 modelos. Então, tratando especificamente da Inglaterra, a questão 1 quer saber 2 fatores tecnológicos, tá bom? Que motivaram esse processo de revolução industrial. Então vamos lá. Como sugestão de resposta, eu coloquei o seguinte. Conforme Letícia Canedo, eu usei muito Letícia Canedo durante as aulas, em seu livro A Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial inglesa foi caracterizada por 3 elementos importantes. O aparecimento da máquina, e aí você tem que lembrar que a máquina ela é anterior à indústria. Então, para ter revolução industrial, segundo Letícia Canedo, essa máquina ela tem que estar associada a uma fonte de energia contínua e ininterrupta, que seria, portanto, energia a vapor. Então, o advento da máquina, do motor a vapor com o uso do carvão mineral, e terceiro é a aquisição de matérias-primas. Por quê? O carvão mineral inglês, ele era inicialmente extraído da superfície. E vocês devem lembrar que o carvão mineral na superfície, ele tem um poder calorífico baixo, né, que é o caso da tufa, por exemplo. Aqueles que estão mais profundos, que estão soterrados, eles têm um aumento de temperatura, de pressão, e isso faz com que reduza-se a umidade e o oxigênio e aumente o poder calorífico. Então, para desenvolver de maneira tecnológica na Revolução Inglesa, eles tiveram que desenvolver técnica de extração de carvão mineral. Quanto mais profundo, melhor, maior poder calorífico, tá? Então você pode citar o aparecimento da máquina, do motor a vapor, pode citar o caso das matérias-primas. E aqui eu estou falando de fatores tecnológicos. Se a pergunta trouxesse fatores históricos, aí você poderia mencionar a lei dos cercamentos, que alguns alunos mencionaram durante as minhas revisões dessa semana nas turmas que eu entrei. Vocês conhecem a lei dos cercamentos? A lei dos cercamentos, ela tem a ver com a concessão de propriedade privada inglesa. E aí a burguesia, né, principalmente os lords, vão dominar o setor agrário e vai obrigar a população mais pobre, né, a ir para a cidade. E isso vai ajudar porque vai fornecer a mão de obra para o desenvolvimento industrial na Inglaterra. Então, nesse primeiro momento, a lei de cercamentos é importante. Houve também a questão da produção, né, do algodão, que ajudava, né? Porque a primeira indústria que teve na Inglaterra era uma indústria voltada para o setor têxtil. Tudo bem? A primeira letra A, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Já repito, Maria Luísa.
Alguma pergunta sobre a primeira letra A? Professor, Pois não, Rian. o senhor pode repetir dos cercamentos, por favor? A lei dos cercamentos, você lembra das leis das terras no Brasil, em 1850? Que Sim, sim, a conferia gente acabou de propriedade. estudar. Sim. Pronto, seria muito parecido, né? Só que no caso, o governo inglês vai instituir a questão de que a terra deve ser obtida pela compra, né? E que você vai cercar as terras, você passa a ser dono dela. Mesmo que um camponês vivesse há muitos anos e ele se visse numa situação de que sua terra foi englobada em um terreno de um lord, ele deveria sair daquelas terras. Ou ter a concessão do lord, obviamente. Que não havia normalmente, então ele ia para a cidade, porque não tinha como ele viver no campo, já que aquela terra passava a ser de alguém, de um lord ou de uma pessoa mais rica, assim por diante. Então, por que esse fator é importante? Porque quando eu confiro propriedade privada no campo, eu faço com que o camponês vá para a cidade. E esse cara que vai para a cidade, ele vai servir de mão de obra numa indústria que está crescente e que requer uma quantidade de mão de obra concentrada. Então, historicamente falando, a lei de cercamentos foi fundamental para impulsionar a indústria, porque ela fornecia a mão de obra, ela supria uma carência de mão de obra. Tudo bem, Rian? Tudo bem, professor. Alguma pergunta, outra dúvida? Maria Luísa, eu falei três fatores, certo? Países pioneiros, que são os países desenvolvidos, países de industrialização tardia ou novos países industrializados, tardia porque é no século XX, ou seja, em atraso em relação aos países desenvolvidos, e o modelo terceiro seria de países que experimentaram o socialismo, que é uma indústria mais controlada pelo poder do Estado. E, em tese, essa indústria de países socialistas, que eu nem vou cobrar na prova, obviamente, mas eu quero só que vocês saibam da existência dela, ela é mais focada na concentração do Estado. Então, o Estado meio que deve, em tese, produzir aquilo que atenda às demandas essenciais da população. Bens semiduráveis, não duráveis, como alimentos. Tudo bem? A letra B, voltando aqui para a pergunta, para a gente fazer a ponte aqui. Apresente uma diferença entre o desenvolvimento industrial inglês e o ocorrido nos demais países desenvolvidos. Eu meio que já respondi, né? Porque eu falei para vocês que o capital investido foi essencialmente, né, da burguesia. E havia até uma certa desconfiança na Inglaterra, por parte de uma burguesia um tanto mais resistente, de que daria certo. E quando a galera viu que deu certo na indústria, que gerou de fato riqueza, porque produzia um produto agregado de valor muito mais interessante, aí muitos ruralistas passaram a investir na indústria. Tudo bem? Podemos ir para a segunda? Na segunda, nós temos uma tabela aí, e nessa tabela nós temos 10 principais países por número de trabalhadores, né? E nós temos Vietnã, China, o Brasil está na sétima posição. Na segunda coluna, nós temos o número de trabalhadores. E na terceira coluna, nós temos o número de fábricas, né? Por exemplo, o Vietnã tem 65 fábricas, aí a China vai para 195, né? Então, claro que eles estão trabalhando a questão de fabricação de um tanque de uma marca norte-americana, que ele não especificou qual seria. No atual modelo de produção toyotista, a produção é descentralizada. E como ela é descentralizada, essencialmente, ela emana uma terceirização. Em que sentido? Em que uma empresa hoje que produz uma tecnologia razoável, no caso de um tênis, por exemplo, ele pode pegar empresas que fabricam outros tênis e fazer contratos terceirizados para que aquela empresa que não pertence, por exemplo, a Nike ou a Adidas, faça um tênis. Isso é fácil de acontecer porque eu posso treinar uma mão de obra que já trabalha naquele ramo para fazer o tênis da Nike. Claro que o material que ele vai usar vai ser indicado por mim, né? O corte, como vai ser feito, o tipo de costura, tudo vai ser indicado por mim. Mas isso é muito comum. E qual o objetivo essencial de buscar esses países aí para montar essas fábricas? Ou até empresas terceirizadas para fabricar o tênis ou camisa? Qual seria o objetivo essencial e mais importante? O que vocês acham? Mão de obra barata? Sim, seria um deles, né?
Muito obrigado, João. Então vamos lá. Cite o principal fator responsável pelo deslocamento geográfico da indústria de calçados dos Estados Unidos da América para os países apresentados na tabela acima. Então vamos passar aqui, só avançar. Coloquei assim, ó, destacam-se os incentivos fiscais por meio de subsídios e a isenção de impostos. Incentivo fiscal é quando o governo ele dá um incentivo em redução de impostos. Ele pode isentar ou ele pode dar um incentivo, tipo reduzir 80%, 40% do imposto que seria cobrado naquele país, tá? Subsídios seriam, né, ajudas a ser financeira para instalação, doação de terras, né? Aí entra aquela ideia da guerra fiscal, né? Porque quando a fábrica dessa americana vai se montar, né, ou vai se estruturar em um país subdesenvolvido, os países começam a competir entre si aqueles que dão as melhores condições para um país desenvolvido, uma mão de obra um pouco mais barata, ou mais barata ainda, uma lei ambiental mais branda. Então, coloquei incentivos fiscais por meio de subsídios e isenção de impostos, aquilo, né, que o João Leonardo mencionou, a mão de obra barata e as precárias legislações trabalhistas, elevando a mais-valia da empresa contratante, ou seja, quando você vai para um país subdesenvolvido, não só a mão de obra é mais barata, mas também você vai ter, né, obviamente, uma legislação um pouco mais fraca. Um sindicato mais forte, ele briga por causas trabalhistas e afugenta certas empresas. Leis ambientais flexíveis, reduzindo o custo de produção, ou seja, você pode poluir mais sem ter que pagar uma multa, sem ter que pagar um valor em contra-resposta, porque dependendo da lei ambiental do país, tem países que você tem que destinar, por exemplo, 30%, 20% dos seus lucros para desenvolver políticas que amenize ou mitigue os problemas que foi criado por você na sua empresa. E aí, quando você não paga isso, você tem uma lucratividade maior. Plataforma de exportação, né, no caso muito comum dos tigres asiáticos, que você hoje pode lançar no Brasil um produto para competir a nível internacional. Né? Eu estava vendo esses dias uma reportagem sobre a moça, né, que criou o Canva, né, e ela faturou acho que 2,2 na revista Forbes, bilhões ano passado, porque ela passou 3 anos mendigando, né, ajuda e apoio financeiro da galera e ninguém queria o aplicativo dela, e aí olha aí, né, as empresas hoje fazem marketing, usam o produto dela, acho que é Canva o nome, se eu não estiver enganado, e aí ela conseguiu, né, competir no mercado internacional, com design e tudo mais. Então hoje você tem um produto que você lança aqui no Brasil. Ligar o 2 vezes do áudio é acelerar a velocidade? Como assim? Ah, Maria, que pressa é essa, minha irmã? A ansiedade, é? Então, assim, então você tem. É porque eu estou dando um assunto à revisão, gente, em cima das questões. Outras coisas que eu posso abordar sobre esse tema. E aí. Mas aí depois você pega a Moema, a gravação aí do nosso brilhante gravador da Shopee aí, e aí você bota na velocidade 4.0, viu? Até 5. A plataforma de exportação seria isso, essa competitividade a nível internacional. Aí voltando aqui. A partir das informações da tabela, discuta 2 características da nova divisão internacional do trabalho na atual fase do capitalismo. Na digital que eu compartilhei com vocês, tem lá a divisão atual do trabalho. Você tem 2 grupos básicos, né? Os países desenvolvidos e os países emergentes, né? Os países subdesenvolvidos. E aí, nesse grupo de países subdesenvolvidos, o que eu coloquei, então, de características? A desindustrialização dos países desenvolvidos, né, seria uma característica, requalificando seu poder pela tecnologia e não pela produção industrial. Vocês lembram que eu mostrei um mapa? Nesse mapa eu falei o seguinte, hoje, os países desenvolvidos estão descentralizando a produção, mas guardando para si o capital. Então, a desindustrialização tem a ver com o quê? Com um processo de desconcentração industrial, de produção, mas os capitais permanecem nos países desenvolvidos. Daí a ideia de que você tem você coloca as empresas, as fábricas nos países subdesenvolvidos, mas mantém o capital nos países desenvolvidos. Tudo bem? Alguma pergunta na segunda? Em Moema? Tio, Oi, Maria eu Eduarda. posso dizer que, tipo, essa é a principal forma da relação da DIT hoje,
entre os países desenvolvidos e os países que são considerados emergentes? Hoje todo país tem um papel, né, Maria Eduarda? Ou você fornece basicamente matérias-primas, que são os países subdesenvolvidos que não têm nenhum processo de industrialização consistente, ou você exporta já produtos industrializados. Os países emergentes, no caso do Brasil e tudo mais, eles já fabricam produtos de baixo valor agregado, não são produtos da terceira revolução. Então, hoje, um país subdesenvolvido, não industrializado, ele concentra em matéria-prima e commodity. Um país que já tem um mínimo de industrialização já exporta alguns bens de consumo, não com nível tecnológico tão acentuado. Já os países desenvolvidos, obviamente, eles vão exportar para os países subdesenvolvidos e emergentes produtos com tecnologia já associada à terceira revolução industrial, com maior valor agregado. Então, basicamente, a terceira revolução hoje, a tecnologia de ponta, está concentrada em países desenvolvidos, né, embora algumas partes dos produtos sejam feitos em países desenvolvidos, e os países emergentes contribuem com ou matéria-prima ou produtos de baixo valor agregado. Te respondi, Maria? Sim, tio, obrigada. Por nada. Ei, tio, você pode repetir novamente as duas características? As duas características da DIT seria, portanto, os países emergentes exportarem para os países subdesenvolvidos produtos de alto valor agregado, industrializados, né, da terceira revolução, e os países subdesenvolvidos emergentes mandam para os países desenvolvidos, Bernardo, manufaturas, aliás, desculpem, commodities, produtos primários e produtos industrializados de baixo valor agregado. Ocorre também que os países desenvolvidos hoje emprestam dinheiro para os subdesenvolvidos, né? E os subdesenvolvidos mandam os juros dos empréstimos. Então, o Banco Mundial, ele manda dinheiro para o Brasil, empresta, e o Brasil tem que mandar os lucros desses empréstimos, né, assim, vamos assim dizer, para os países desenvolvidos, ou os juros, né? Tudo bem? Professor, Diga, Rian. então são só os países desenvolvidos que têm a tecnologia para industrializar e exportar esses industrializados, né? Eu botei uma vez uma questão na prova, que acho que eu até mencionei em algumas salas, de um Boeing. E nessa questão mostrava cada peça do Boeing que era feita, e embora fosse descentralizada a produção, a maioria dos países que fabricavam os componentes do Boeing eram países desenvolvidos. Por quê? Existem certa mão de obra, ou certos produtos tecnológicos de terceira revolução industrial, que não dá para você jogar em um país periférico, porque você vai ter uma mão de obra incipiente. E esses países periféricos que têm uma mão de obra minimamente qualificada, normalmente perdem esses profissionais para os países desenvolvidos, que é aquela ideia da fuga dos cérebros. Então, o melhor que há no Brasil, o melhor que existe no continente africano, enfim, vai para os Estados Unidos, vai para os países desenvolvidos, porque o salário pago é maior, né? Existe uma demanda lá e a galera tende a migrar. Então, não sei se seria, né, o sentido correto você pegar uma empresa de alta tecnologia, tecnologia de ponta, e colocar num país subdesenvolvido. Perceba a caso dos semicondutores agora. Tem muitos países que não conseguem montar empresas de semicondutores, porque requer uma mão de obra especializada, além de uma matéria-prima, obviamente. Ok, Rian e Bernardo? Ok, obrigado. Vamos lá para a terceira. Quem é que vai ler aqui a terceira? Bora, Moema. Bora lá, Moema. Lê rápido para nós aí, na velocidade. Exatamente. Verdade. Viu, Maria? Alguém lê aí para nós? Bora lá, Rian. Manda ver aí. Tô zoando. Rapaz, eu tô só no vento aqui, mas pode ser. A era da rede 5G chegou. A rede 5G é mais um estágio da evolução da internet de banda larga sem fio. Ela elevará as potencialidades da rede atual, conhecida como 4G, e altíssimos padrões de velocidade de conexão entre muitas coisas e usuários simultaneamente. Será a era da internet das coisas, que é o IoT, né? Acho que a gente viu também isso no texto em inglês. Sim. Observando a arte selecionada, responda às questões a seguir. Qual a fase da evolução do processo produtivo e industrial pertence à tecnologia representada? E aí, seria a primeira, segunda ou terceira revolução industrial? Acho que terceiro, professor. Terceira, né? Alguns perguntam, professor, não pode ser quarta? Gente, a internet, ela é fruto da terceira revolução. Ela já começa ali a intranet, na 80 para 90, mas a internet, ela é fruto da terceira. Então,
Como a gente está falando de um aprimoramento das redes de comunicação, o 5G só é um aprimoramento, só torna mais veloz, né? Só torna mais otimizado isso, né? Então, de certa forma, nós vamos ter, portanto, uma terceira revolução. Vocês conhecem esse conceito internet das coisas? Já ouviram falar? Já parou para pensar que hoje eu posso ter uma geladeira, quando falta alimento, ela já comunica o supermercado dos produtos que eu costumo comprar e o entregador já vai fazer a entrega? Já imaginou isso? Então a gente está num nível de integração tão grande, mas tão otimizado na terceira revolução industrial, que as coisas estão conectadas, né? Tudo que você faz está otimizado. Gente, a IA, por exemplo, de um TikTok desse, leva 2 minutos para definir o que um usuário gosta. E por que é tão viciante? Essa é uma das coisas que tem feito a galera colocar o pé no freio quando se trata da inteligência artificial, que é a questão do vício à tela, né? Então ele faz 2 minutos a leitura. Se a pessoa volta um vídeo, se você amplia uma foto, se você passa muito tempo olhando a foto, então tem um algoritmo que faz o cálculo e já coloca os vídeos que você quer assistir. Entendeu? Então, a ideia hoje de otimização ela está muito evoluída, né? Mas vamos lá então, deixa eu, né, para fazer logo a letra B que eu comentei, deixa eu colocar aqui sugestão de resposta. Então, a terceira revolução industrial, ou técnica científica, eu posso chamá-la assim. Essa fase é marcada pela incorporação científica ao processo industrial, daí a importância do desenvolvimento educacional dos países. Eu falei em vários, né, momentos para vocês que os Estados Unidos tinham uma educação ruim, que dependia da imigração, porque hoje a terceira revolução industrial ela requer um desenvolvimento educacional muito mais aprimorado. A gente requer uma mão de obra ligada à questão de tecnologia de informação, produção de microchips, enfim, né? A educação ela se aproximou cada vez mais da ciência. Iniciada no contexto da Guerra Fria, configurou-se com a corrida espacial, desenvolvimento de satélite, de aviões propulsores, sistema de radares, da energia atômica e fissão nuclear, além de serem registrados os primórdios da informática e da internet. Então, a rede 5G, tema central do texto acima, é apenas mais um estágio da evolução da internet, né? Então, basicamente, terceira revolução. Essa discussão da quarta revolução ainda é uma incógnita, né? Alguns veem desde o genoma, alguns mapeamentos, que a galera já vê como uma quarta revolução. Alguns veem, né, algumas tecnologias como uma evolução da terceira, né? Não falta ainda se dissociar, se consolidar a quarta, para a gente ter uma literatura mais consistente sobre isso. Letra B. Internet das coisas é uma rede de conexão entre objetos, dos aparelhos domésticos até equipamentos urbanos e maquinário de tecnologia sofisticada. Foi o exemplo que eu dei aqui para vocês, tá? Hoje nós temos cidades inteligentes que estão conectadas. Eu entro no metrô, eu coloco lá, né, meu celular para fazer um pagamento, meu relógio, né, meu relógio está conectado ao banco, ao meu cartão de crédito. Tudo bem? Só para fazer a terceira questão, para a gente avançar para a próxima, que eu já comentei tudo essa questão. Mencione 2 ramos da indústria, além da telecomunicação, que se beneficiarão com a ampliação do uso da internet 5G. Né? Você pode colocar, né, várias outras. Eu escolhi aqui algumas. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui. Coloquei aqui, por exemplo, rede de energia, cadeia de suprimento de plantas fabris de bens de consumo, rastreamento de entrega de mercadorias. Hoje você compra um produto, você fica ansioso, você consegue rastrear mercadorias. Questão do uso da inteligência artificial, né? Hoje você, por exemplo, num país minimamente civilizado, você consegue pegar a rede de ônibus e aí você vê se o ônibus está chegando na sua parada, você chega lá num determinado horário para não ficar esperando. Então existem vários usos que você pode ter, tá bom? Posso ir para a quarta, amores? Eu posso só fazer a pergunta, se vocês já tentaram fazer a digitada, e aí eu posso fazer a pergunta e a resposta. O que vocês acham? Se vocês acharem assim. Pode ser? Pois pronto. Ave Maria, 3 curtidas da Moema. O cérebro da Moema é 2.0, viu? Indique 2 características desse novo modo de produção que se desenvolveu a partir dos anos de 1970. E aí, que característica a gente poderia mencionar? O que vocês acham? Indique 2 características desse novo modo de produção. Qual é o modo de produção que trata o texto, gente? Qual é o modo de produção? Fordista.
É o Fordismo, a partir de 1970? Ah, não, Toyotismo. Toyotismo. Toyotismo, perfeito. E aí vamos lá. Quais seriam duas características que a gente poderia mencionar? Terceirização e descentralização do processo produtivo também. Olha aí, E também a produção por demanda. perfeito. Just in time, né? Eu coloquei tudo isso aí na resposta, depois dá uma olhadinha, ó. Que é a substituição do modelo de armazenamento just in case do Fordismo para o just in time, né? Adequar a demanda. Terceirização, vocês já mencionaram. Automação, robotização, né? Você ter um produto automatizado. Quando eu chego na escola, eu coloco meu dedinho ali para fazer uma leitura da minha digital e eu conseguir entrar na escola, marcar meu horário de entrada, se eu estou atrasado ou não. Isso é automação, que vem do processo do Toyotismo. Pode citar também o aperfeiçoamento das montagens, todas as etapas. Sim, No Fordismo não é só no final, né? isso, que é o centro de controle de qualidade, né? Você parava a produção no exato momento e aí ela corrigia o processo produtivo, esperaria até o final. Muito bem. A letra B, cite 2 impactos dessa mudança na vida dos trabalhadores. Desemprego estrutural, já mencionei para vocês, né, que é a substituição da mão de obra por uma tecnologia. O fato de eu ter uma digital para entrar na escola já gera um desemprego do porteiro. Então, um desemprego estrutural tecnológico, né? Os sindicatos ficaram enfraquecidos, né, porque houve uma desconcentração e aí o capital passou a valer mais, questão da precarização dos trabalhos, porque você tem a terceirização, isso gera uma competitividade entre empresas pequenas que terminam tendo uma péssima condição de salário para os trabalhadores, porque você vai ter que competir uma mão de obra cada vez mais barata. Então, seriam alguns dos problemas que o toyotismo traria. Questão 5. Alguma pergunta aí sobre o toyotismo? E, professor, sobre a questão eu acho que é no toyotismo, da depressão dos funcionários. No toyotismo ou no fordismo? Eu não sei se eu estou confundindo, mas não sei. Porque, assim, no fordismo você tinha alienação, né? Tinha um excesso de trabalho repetitivo, você tinha lesão por esforço repetitivo, a pessoa não tinha consciência do todo. No caso do toyotismo, se você descentraliza do ponto de vista sociológico, você pode pegar uma fábrica no norte da China para competir com uma fábrica lá na Indonésia, ou, por exemplo, em algumas regiões mais pobres da Índia. E isso gera o quê? Uma carga de trabalho muito alta, às vezes você não tem uma lei trabalhista tão consistente, então é uma mão de obra que se assemelha muito a um trabalho escravo, né? Em grande parte. Então, essa competitividade, ela gera, assim, mazelas do ponto de vista sociais. Eu acho que a chave para se mitigar isso aí é a questão da pressão social, né? Hoje a gente tem um cancelamento digital, que já foi tema da FUVEST, porque a galera está de olho. Então, a empresa que fabrica tênis com trabalhadores como análogos à escravidão, a marca ela perde compradores. Então, a pressão social e do consumidor ela pode meio que ajudar nesse processo, né? Pelo menos mitigar o problema, não resolver. Tudo bem, Bernardo? Professor, Oi, Rian. você pode falar de novo a relação do toyotismo com a precarização do trabalho e também com os sindicatos? Ó, eu vou descentralizar a produção, certo, Ian? Quando eu vou descentralizar essa produção, eu tenho N opções de países. E esses países, para entrar nessa competitividade, que é competitividade? Receber uma empresa de uma multinacional que vai gerar emprego. Elas começam a fazer concessões. E aí, normalmente, um país, a empresa ela vai optar por um país que os sindicatos sejam enfraquecidos, porque eles vão poder pagar um salário mais baixo ainda. Vão escolher um país que não tem uma legislação tão restrita para horas de trabalho, então o cara pode trabalhar mais do que 8 horas, 12 horas, 14 horas. Então isso vai gerando o quê? Um enfraquecimento, porque os sindicatos que um país tem, que é mais forte, ele vai deixar de receber uma empresa. E isso vai ser visto pela população e até pelo governo como sendo um empecilho ao desenvolvimento. Então isso Tio, vai... Oi, tomei um eu susto. também posso dizer que isso tem... não, pode falar, desculpa. Não, pode falar, é porque o teu microfone deu... Vai, diga lá.
Ah, não, é porque eu ia perguntar se isso também tem a ver com a ideia do trabalhador ser polivalente dentro do toyotismo. Porque, tipo, como ele vai estar relacionado a ter que fazer várias atividades ao mesmo tempo, isso acaba fazendo com que ele não consiga pertencer a só um sindicato em específico. Então, meio que leva ao enfraquecimento dessa atividade. Pode ser também, pode ser visto assim, viu? Pode. Porque a ideia em si do sindicato, Maria Eduarda, ele já surge com a ideia de dividir a população. Porque se você tem um sindicato de professor, de médico, quando você tem uma greve de caminhoneiro, é só dos caminhoneiros, porque se todos os trabalhadores resolvessem fazer greve ao mesmo tempo, né, seria muito mais difícil. Então a ideia do próprio sindicato ela já é para fracionar isso. E quando você fraciona mais ainda, como você está colocando, pode sim gerar enfraquecimento. Ok, amores? Ok, professor. Então essa fotografia que vocês estão vendo aí do filme Tempos Modernos, acho que todo mundo aqui em algum momento da vida escolar assistiu esse filme, né? Aí vamos lá, né? Ele fala, eu destaquei a alienação, aí eu só perguntei o seguinte, partindo dessa premissa, né, dessa afirmação, forneça outras duas características do Fordismo que podem ser visualizadas. Outras duas características, ou seja, eu não posso mencionar o uso de máquina, nem posso, no caso da esteira rolante, porque eu já falo que máquinas dominam o processo e o ritmo produtivo, e nem posso usar alienação, então eu posso usar outras coisas. Eu posso até associar, no caso assim, a esteira rolante, né, que é o que determina. Mas a alienação já não posso citar, porque eu pergunto outras duas características. Então o que é que nós podemos destacar aí? O que é que vocês acham? Controle no final da produção e a produção em massa e em série. Sim, aí a gente pode colocar em série porque você vê que tem que ser de acordo com a fotografia. Então o produto é igual, né? É um modelo por vez. Posso falar do trabalho ultra especializado? Professor, Oi, pois é, a especialização, né, do trabalhador, porque ele só faz uma função. Tipo, pronto, aí mostra exatamente, cada um faz só uma função. perfeito. Então vamos lá. Nós temos Fordismo tinha produção em série, ou padronização da produção, onde o trabalhador executava uma função específica. Havia também o uso de esteiras rolantes, que controlava a velocidade da produção e o ritmo do trabalho. Né? Eu usei esteiras rolantes porque associa com lá o ritmo produtivo. Tudo bem? Ok, meus amores? O gráfico traz, aí o ciclo de renovação tecnológica de Schumpeter, ele é interessante porque ele mostra a evolução das três, né, vamos assim, três revoluções industriais que nós tivemos principais. Né, ele coloca o primeiro ciclo, que é a indústria têxtil de ferro, aí ele coloca o período de 1845 a 1900, petróleo. Uma das formas de você diferenciar a industrialização, principalmente na história, é você focar na fonte de energia. Na primeira foi o carvão mineral, na segunda foi o petróleo com motor a combustão e na terceira energia nuclear. Outra forma interessante, na primeira você tinha produtos não duráveis e semiduráveis, alimentos e tecidos. Aí na segunda, com o carro, nós já passamos a ter bens duráveis, né? Porque nós passamos a evoluir na parte de siderurgia e metalurgia. Na terceira já são equipamentos já mais associados à terceira, como informática, redes, né? Enfim, aviões muito mais modernos. O intervalo A, que é 1845 a 1900, ocorreu durante a primeira Revolução Industrial. Sendo assim, complete o gráfico citando a fonte de energia empregada e os bens produzidos durante a primeira Revolução. E aí, quais seriam os bens produzidos aí durante a primeira Revolução Industrial, meus amores? Seria tipo os bens de consumo? Mas que tipo de bem de consumo? Duráveis, semiduráveis ou não duráveis? Não duráveis e semiduráveis. Isso, tecidos, né? A indústria têxtil, ela é pioneira, a questão de alimentos também, né? Então, tudo isso. Aí, no caso, fonte de energia é o motor Vapor. a vapor, né? Com a máquina, motor a vapor, com o uso do carvão mineral. Perfeito? Deixa eu avançar aqui, senão a Moema vai cortar meu ponto. Então, a primeira revolução ocorreu na Inglaterra em 1750, nos demais países desenvolvidos durante o século XIX. Ela marcou a transição da manufatura para a maquinofatura com emprego de motor a vapor com uso de carvão mineral. Fabrica-se bens de consumo não duráveis e semiduráveis. Fabricavam-se, né? Faltou um Mzinho aí, tá? Desculpem. Produtos herdados da produção manufatureira. Vamos para a próxima, então, né? Essa ok, Maria Eduarda Gadelha Nogueira. Ok, tio. Tá vendo? Valeu a pena a revisão de hoje, Maria?
Sempre vale, tio. Tudo que é revisão tá valendo, né? É porque sábado passado eu ia dar aula no algumas turmas, entre elas o segundo C, né? Aí não teve aula de manhã e quebrou minhas pernas real, né? Que eu tava contando com aquela aula de sábado. E aí para fazer revisão na quinta de manhã não dava, porque vocês tinham prova de outra coisa. Aí na sexta de manhã não dava, porque vocês tinham prova de outra coisa. Então me sobrou esse horário, né? Por isso que eu marquei para sexta. Vamos lá então. Como os países citados na reportagem são classificados no contexto socioeconômico internacional? E aí, Hong Kong, China, né? Hong Kong fica na China, né? Nós temos Coreia do Sul, né? Não sei se ele menciona aí. Como é que são chamados esses países aí, gente? Singapura, né? Como é que eles são comumente chamados? Os tigres asiáticos, professor. Isso. Eles pertencem à categoria, Rian, de novos países industrializados, né? Nesses novos países industrializados, nós tivemos um modelo de substituição de importações na América Latina, que nós estudamos, né? Muito, esse, por sinal. E eles são novos países industrializados, mas eles se desenvolveram sobre um outro tipo de produção. Vocês lembram qual é a produção associada aos tigres asiáticos? Eu já mencionei lá na primeira questão, viu, Moema? Pegou, Moema? Pegou, vacilou, não vou repetir mais não. Ai, ai. Qual foi o modelo de produção dos tigres asiáticos? E aí, Rian, qual foi? Tipo, foi a plataforma de exportação. Isso. Alguém sabe o que é plataforma de exportação? Poderia explicar? Que a economia é meio que voltada para o mercado externo, né? E não interno. Você já começa, porque no Brasil o modelo de substituição de importação é para atender o brasileiro. Aí se crescer, 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 que era a intenção do Getúlio Vargas, aí eu coloco para competir no mercado internacional. Os caras em Hong Kong meteram foi louco, mano. Já mandaram logo os produtos para o exterior. É aqui. Vamos entrar aqui, vamos fazer mouse. Vai quebrar em um mês? Mas vai, mas nós estamos aqui. Cara, podia dar muito errado. Mas não foi o que aconteceu, deu certo. E hoje, alguns desses países já conseguem ter produtos tecnológicos que competem tete a tete com os países desenvolvidos. Então, eles já começaram de maneira acelerada. E olha que isso, quando eu jogo o mercado externo, eu já forço um desenvolvimento da educação no país para competir a nível internacional. Então, vocês já responderam, deixa eu ir para a questão aqui logo, tá? Então, novos países industrializados, aí eu vou contando a historiazinha dele, que é a plataforma de E, exportação. Oi, Rian. professor, esses nossos países industrializados, eles eram ou são os países emergentes? Sim. Agora sim, eles não são só os emergentes, porque o tigre asiático, ele criou um nó na cabeça dos classificadores. Por quê, Rian? Eles apresentam condições sociais muito semelhantes aos países desenvolvidos. Então, esses caras estão na regionalização com a dor de cabeça. O Meliadas, por exemplo, no livro de ensino fundamental, chegou a dizer que, né, tem aquela divisão países do norte e países do sul, aí os emergentes seriam os mais tops do país do sul. E aí, dentro dos países do norte, eles colocaram algumas categorias, que eram os países desenvolvidos e os tigres asiáticos. Por quê? Como é que eu vou colocar um tigre asiático? Porque ele está na condição social melhor do que a do Brasil. Porque o problema, o Brasil teve entre as 10 maiores economias, porém, quando você vai analisar o IDH do Brasil, o coeficiente de Gini, os indicadores sociais são muito ruins. É quando comparado a países emergentes também, México, Argentina, por exemplo. E esses caras criaram um problema, né? Porque eles passaram a ter um crescimento exponencial, daí o termo tigre, a ideia de vigor, de astúcia, e ele criou um problema. Então, algumas comunidades já estão colocando ele mais perto do desenvolvido do que de emergente. Então, dentro dos países, dos novos países, nós teríamos essa galera do tigres asiáticos numa categoria um pouco em outro patamar, né? Quando comparado, por exemplo, ao Brasil, ao BRICS no geral. Tudo bom, Rian? Tudo bem, professor. Maria Eduarda Gadelha, tio, é tipo precisar de um produto que seja minimamente competitivo para atender a demanda internacional. Exatamente. Você já gera competitividade a nível internacional. Alguma dúvida na session? Vamos para a oitava, então. No texto 1 da oitava, você tem aí os países pioneiros na industrialização, né? Que foi do século XVIII, século XIX. E aí no texto 2 eu estou falando dos novos países industrializados, entre eles o Brasil, que teve um crescimento um pouco mais exponencial. Por mais que o Brasil tivesse uma indústria um pouco mais... assim, começou na primeira metade do século XX, é na segunda metade do século XX que o Brasil desanda de fato, né? Com investimentos externos, inclusive.
Então, explique como os diferentes processos de industrialização acima descritos interferiram no desenvolvimento socioeconômico dos países. Então, como é que a industrialização contribuiu? Regra geral, quem entrou primeiro na industrialização se desenvolveu mais do que quem entrou depois. Isso é um fato. Por quê? Quem entrou primeiro na Revolução Industrial, a mão de obra já era assalariada, acabou com a escravidão. Isso gerou mercado consumidor e renda para a população mais pobre. Segundo, para você competir no mercado internacional, você tem que ter uma educação que propicie um desenvolvimento tecnológico. Então, a indústria meio que força o desenvolvimento educacional, como é o caso dos novos tigres asiáticos. Dos tigres asiáticos. Meio que a indústria força o país para gerar competitividade a nível internacional a desenvolver seu sistema educacional. Então, senão ele não vai para frente. Então, são duas formas de desenvolvimento socioeconômico, tá certo? Eu coloquei aqui alguns, deixa eu ler a resposta para vocês, que eu queria só falar dos Estados Unidos para a gente encerrar. Então, os países desenvolvidos, descritos no texto 1, e aí subdesenvolvendo no texto 2. Aí eu coloquei assim, ó, a indústria gera riqueza, pois produz produtos de maior valor agregado. Lembra da balança comercial? Quando eu exporto um produto industrializado, eu tenho um valor agregado muito maior. O Reino Unido, por exemplo, cresceu $1.100, né? Eu coloquei esse dado aí para vocês verem quanto a renda per capita aumentou em um país desenvolvido. E aí o Brasil entrou tardiamente, obviamente que desenvolveu menos. Tá bom? Então a ótica é essa. O país desenvolvido começou primeiro, né? Então, portanto, teve um valor de crescimento econômico muito maior quando comparado aos países subdesenvolvidos. E aqueles que nem entraram ainda, não tiveram ainda nenhuma melhoria nesse aspecto. Né? Ok? Posso ir para a última? Cadê a galera do segundo A? Alguém está aí? Estou terminando aqui, viu? Já vou, se quiser perguntar, tá? Bora lá então. Última questão. Tadadam. A atividade industrial norte-americana é organizada em cinturões determinados por diversos fatores, sobretudo o papel assumido pelo país em escala global. Aí nós temos o Snow Beltzinho aqui no Nordeste dos Estados Unidos e o Sun Belt no Sul. Com o resultado de sua análise, responda quando e por que o Sun Belt foi criado. O Snow Belt, ele é o cinturão antigo. Ele foi criado durante a primeira e a segunda Revolução Industrial. Esse Sun Belt esse Snow Belt que fica no Nordeste dos Estados Unidos, foi ele que forneceu produtos para a Europa durante a Primeira Guerra Mundial, né? E gerou um crescimento nos Estados Unidos. O que rola é que, depois da Segunda Guerra Mundial, começou um processo de adequação à Terceira Revolução Industrial. Os Estados Unidos ficou atrasado quando comparado aos países desenvolvidos. E nisso, gerou-se um problema, porque o mundo estava crescendo e os Estados Unidos estava atrasado. Foi aí que os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo nas décadas de 70, ele começou a criar o Sun Belt, né, com o objetivo de modernizar a indústria e também de descentralizar, colocar em locais, né, e tirar do Nordeste, porque meio que a população concentrada muito no Nordeste. Então ele foi colocando no Sul e adequando a produtividade a cada ramo industrial. Então, por exemplo, no Sul, deixa eu voltar aqui a mapa, tá? Na região ali que você tem de Houston, a base da NASA. Na região ali em torno de Los Angeles, você tem a indústria cinematográfica, você tem o Vale do Silício, que gera ali em São Francisco a produção na área de TI. Na região ali de Seattle e na costa oeste você vai ter a indústria bélica, né? Porque durante a Guerra Fria, os Estados Unidos participou de maneira indireta de algumas guerras, então ficava mais interessante a indústria ficar na costa oeste e assim por diante. Tudo bem? E aí, meus amores, querem me fazer uma última pergunta? Cadê a galera do segundo ano A? Para eu dispensar a galera do segundo C, D e E. Tem alguém do segundo A? Pronto. Que parte é? Então, o Snow Belt fica no Nordeste, certo? Já te escuto, Bernardo. Fica no Nordeste dos Estados Unidos, adequado à primeira e à segunda Revolução Industrial. E o Sun Belt fica na parte mais sul e oeste. O Sun Belt foi criado depois da Segunda Guerra Mundial para modernizar a indústria americana, e quando eu falo modernizar, era adequar à terceira Revolução Industrial, certo? E nesse processo de adequação à terceira Revolução Industrial, eles modernizaram, né, e colocaram indústrias desse setor em vários pontos dos Estados Unidos, como em Houston, a base da NASA, né, em Los Angeles, indústria cinematográfica. Nós tivemos também em São Francisco ali, ó, o Vale do Silício na costa oeste. Meio que a ideia era de centralizar e modernizar a indústria, adequar à terceira revolução, tá, Pablo? Bernardo?
Você quer E, perguntar? professor, o senhor pode repetir a resposta da sétima questão, letra B? Por que que os países são chamados, desses países que ele citou, são chamados de tigres asiáticos? Porque tigre é um animal da Ásia, né? E ele é um animal conhecido por sua velocidade, por sua astúcia. E aí a imprensa internacional, diante desse crescimento exponencial dos países, como, né, dos países como Coreia do Sul, Hong Kong era um território, mas está na China, Taiwan. Aí a comunidade internacional começou a usar esse termo para dizer, para meio que dizer a questão da otimização, que eles cresceram muito rapidamente, de maneira muito efetiva, né? Eram muito sagazes, muito velozes no seu crescimento, tá? Mas na geografia a gente se refere a novos países industrializados. Esse termo, existem muitas alcunhas que são criadas pela imprensa, né? BRICS, por exemplo, foi um estudo inicial, mas se populariza mais pela imprensa, né? Tem alguns termos que são criados assim. E tigres asiáticos por isso, né? Tudo bem? Obrigado. Na geografia, Bernardo, novos países industrializados, porque quando comparado aos países pioneiros, eles são atrasados. Então, meio que o século XX trouxe novos países, entende? Aí, essa expressão da imprensa mesmo. Nelly, professor, o que o Sunbelt tem a ver com a terceirização da produção fora dos Estados Unidos? Certo? Ó, o Sunbelt e o Snowbelt, né, são reorganizações dentro dos Estados Unidos. Só que, junto da criação do Sunbelt, logo depois, algumas empresas que atuavam nesse setor e até também no Snowbelt passaram a montar fábricas no outros, né, em outros continentes e outros países. Quando eu falo de Snowbelt e Sunbelt, estou falando da organização dentro dos Estados Unidos. Aí, a partir da década de 90, muitas dessas empresas, tanto do Snowbelt como do Sunbelt, passaram a montar fábricas no México, porque teve o NAFTA que foi criado, como também na Indonésia e outros países da Ásia. Tá ok? A segunda revolução, ela inicia na Inglaterra no século XIX, nos demais países já no século XX. Ela é marcada por um motor a combustão, com o uso do petróleo, é marcada pelos bens duráveis, como o automóvel, por exemplo, e é marcada também por o desenvolvimento da aviação, do rádio, de algumas tecnologias. Ok, Pablo? Podemos encerrar, amores? O senhor poderia comentar um pouco sobre a terceira e a 10ª questão da lista? É o segundo A, né, Guilherme? Pronto. Então eu queria me despedir da galera da industrialização, da turma C, D e F, tá? Podem ficar à vontade para se retirar. Eu vou falar aqui rapidamente. Eu nem tinha marcado com a turma A, não, mas eu vou conversar com o Guilherme aqui com os meninos da segundo A, tá bom? Valeu, queridos. Boa noite, tá? Olha aí, o menino gravando, tirando print do meu coraçãozinho, tá? Boa prova amanhã, gente. Durmam com os anjos. Tio, Oi, Maria. não vai poder mesmo escrever no verso. Não vou poder mais o quê? Não vai poder mesmo não escrever no verso, é sério. Ô, Maria, me ajuda, Maria. Eu tenho que entregar esse resultado o quanto antes. Você nem vai ficar de recuperação, vai ficar assistindo minhas aulas. Já pensou? Aí eu já entrego o resultado, entendeu? Tá bom? Tá bom. Pablo Neruda. O poema mais bonito já produzido chama-se A Dança de Pablo Neruda, viu? Um dos melhores poetas, meu poeta favorito, por sinal. Vamos lá então. Cadê meu amigo Guilherme? Cadê o Guilherme? Quem mais tá aí do segundo A? Deixa eu fazer aqui o monitoramento. Tem mais alguém, Guilherme? Tá o Écio. Pronto. Queridos, eu vou mostrar para vocês um slide que eu usei na terceira série recentemente. Eu meio que resumi ele. Se vocês quiserem, eu posso postar para vocês na plataforma. O que esse slide tem? Ele tem aquilo que eu falei e eu anotei no quadro. Então, minha preocupação é se você faltou, por exemplo, você pode usar esse slide para estudar. Então, deixa eu só tirar aqui o compartilhamento de tela e colocar outro, tá? Só voltar aqui.
Vou mostrar rapidamente, viu, Guilherme? Se você quiser, eu posso mandar para você, tá bom? Olha só, espaço rural, né, que tem aquela parte introdutória da sedentarização humana, né, que o homem se fixa na margem de rios. Aí tem essa parte aqui nos Estados Unidos, da agricultura dos Estados Unidos que eu falei para vocês. Sistema intensivo, isso aqui eu anotei no quadro, tá? É aqueles modelos de produção que eu falei para vocês, tá? Todos eles aqui. Essa parte aqui, né, é só uma revisão sobre solos, né? Mas essas técnicas aqui eu coloquei no quadro também, tá? Claro que as fotos não estão na mesma qualidade do meu desenho, eu acho que o meu desenho é mais bonito. Tô zoando, tá? Mas se vocês quiserem, tá bom? Eu posso mandar para você estudar, que é o material da terceira série. Ei, tio, você pode voltar lá naquele da agricultura extensiva e intensiva? Sim, mas não vai cair nessa tua prova. Ah, tá, é porque vai cair em Brasil, não é isso? Não, acho que vai cair, não, é urbanização e indústria, Bernardo. Ah, então não vai cair pra gente, é isso aí. Não vai, viu? Eu posso até depois mandar para você, mas só é o próximo assunto, segundo semestre de vocês, viu? Essa aula aqui ela vai servir só para o A, que o itinerário formativo dele é agricultura. Tá Obrigado. bom? Então, se você é da turma C, D e E, o que eu vou falar agora não vai dar certo, tá bom? Aí você manda, me dê seu e-mail aí, Guilherme, que aí eu mando para você, tá? Para você poder estudar, tá bom? E se você quiser mandar para seus colegas da turma também, pode mandar, não tem problema não. Vamos lá, você me pediu aqui, Guilherme, a questão. Deixa eu só voltar aqui. Pronto, Guilherme, beleza, eu vou te mandar hoje, tá? Vai que eu terminar a aula aqui. Deixa eu só ver aqui. Qual é a questão? Repete para mim, Guilherme, que eu não estou conseguindo achar aqui a questão 13 e 10, tá? Lê para mim a pergunta, Guilherme. Tu tem como abrir o áudio para ler para mim a terceira questão? Deixa eu ver se eu pego ela aqui e monto para você. Parei, deixa eu ver aqui. Eu tenho ela aqui, só um segundinho. Terceira questão, deixa eu só ver aqui. É essa. Vou botar aqui para você e vou projetar no slide, tá? Um segundinho. Deixa eu botar aqui, a primeira pergunta é essa, né? Tem uma figurazinha, né? 5 na 3, deixa eu botar aqui no chat. Então, conforme. Essa é a letra A, né, Guilherme? A partir do texto da figura, eu coloquei no chat aí. Conforme apresentado na figura, quais são os impactos do monopólio das empresas rede para a segurança alimentar da população mundial? Pronto. Essa letra A aí, você vai analisar o seguinte. Quando eu tenho um controle por parte de algumas empresas do setor de produção de commodities, elas vão controlar o preço. Obviamente, o que vai acontecer com o preço desses produtos? Vão ficar muito mais caros e vão ficar inacessíveis. Então, a sugestão de resposta que eu dei nessa questão, eu vou colocar aí no chat para vocês, tá? Vou só colocar aqui para você, ó. É a resposta letra A no chat. Olha aí, para a gente discutir. Então, assim, apesar de muitos países subdesenvolvidos e emergentes como o Brasil e a Argentina serem grandes exportadores de commodities agrícolas, né, exporta soja, milho, café, laranja, açúcar, enfim, poucas empresas transnacionais cujas matrizes estão em países desenvolvidos são responsáveis por parte significativa da intermediação e comercialização em escala global. Portanto, este oligopólio pode ser prejudicial para a segurança alimentar mundial devido à influência sobre o preço, né? Ou seja, eles vão determinar um preço normalmente, eu acho que cortou aí em preço, deixa eu só pegar aqui o restante, sobre o preço e controle da parte logística, né? Que essa é a resposta aqui. Eles vão ter um controle muito maior sobre o preço e da logística. Então, o que vai acontecer? Os países subdesenvolvidos vão ter que consumir um produto mais caro, então isso é uma desvantagem. Ok, Guilherme? Te respondi. Posso ir para B? Na B, deixa eu pegar aqui a pergunta da B.
colocar no chat para vocês. Discorra sobre duas consequências econômicas e sobre duas ambientais oriundas do processo apresentado no texto na figura. Então, eu quero duas consequências econômicas e duas consequências apresentadas no texto. Então, deixa eu botar aqui para vocês. Resposta. Uma sugestão, tá? Seria essa. Então, entre as consequências econômicas, a dependência em relação às empresas transnacionais e a concentração de riqueza, ou seja, a gente fica dependente do preço que eles querem colocar, se eles vão mandar para um país como o nosso, ou então exportar para a Europa, tá? Entre as consequências ambientais, desmatamento de biomas naturais como o Cerrado e a Amazônia e o Pampa na Argentina, além da contaminação dos recursos hídricos, que seria outra consequência também, tá? Então, consequência econômica, dependência e a concentração de riqueza, consequências ambientais, desmatamento, né, de biomas como o Cerrado e a contaminação de recursos hídricos pelo uso de agrotóxicos. Ó, urbanização do Brasil, Júlia, é formação geral básica. Todas as séries eu irei cobrar. Tanto formação geral básica, vai ter, então, urbanização do Brasil e industrialização do Brasil. Sobre esses dois temas, Júlia, tem uma aula gravada na plataforma, que eu tenho duas aulas de 40 minutos, uma falando sobre especificamente industrialização do Brasil e uma falando sobre urbanização do Brasil. E eu fiz 2 organogramas também, que você pode baixar, e tem as 2 aulas que eu explico todo o organograma sobre isso. Então, urbanização e industrialização é formação geral básica. Então, as 5 primeiras questões são sobre isso, tá bom? Aí, no itinerário formativo, é que só para o A vai ser agricultura. Aí é nisso que muda das demais turmas. Qual é a próxima questão, Guilherme? A 10, né? Deixa eu ir aqui rapidinho para 10. A pergunta da 10. A da tirinha, né? Tem uma tirinha, nessa tirinha, esse é o meio ambiente. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu só botar aqui, que eu tô com meu Word aberto. Só um segundinho. Então, leia a tirinha e responda, né? O questionamento. Deixa eu compartilhar. Pronto, acho que já apareceu para vocês, né? Leia a tirinha e responda o questionamento seguinte. Esse é o meio ambiente. Ele vai ficar com a agricultura. Acho que não vão se dar muito bem, né? Aí você tem um peixezão aí que é a agricultura e um peixinho pequeno aí comprimido aí pela agricultura, que seria o meio ambiente, né? Qual é a ironia que é presente nessa tirinha aí, gente? A questão 10 a do peixe é ótima. Questão 10 a do peixe, né? Qual é a ironia aí, Guilherme? Alicia, Maria Lídia, Henrique, Adriel, Marcos Túlio, Júlia. Qual seria a ironia? Bora aí, meus amores, me ajudem. Não só ela usufrui e quando a gente analisa as relações de força, exatamente, quando a gente analisa as relações de força, a agricultura hoje empresarial, ela não observa bem o meio ambiente, né? Tipo assim, você tem uma produção excessiva, intensa, e isso termina por inibir a questão do meio ambiente, né? A questão de você, como é que eu posso dizer? De você conservar o meio ambiente, de você, como eu posso colocar assim, de você, é meio que assim, você casar desenvolvimento e ao mesmo tempo conservação ambiental. E nessa relação, a balança pesa mais para o desenvolvimento econômico do que conservação de meio ambiente. Então, basicamente é isso. Eu coloquei uma sugestão de resposta. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Realmente minha resposta não ficou legal. Mas eu vou corrigir com vocês.
Eu botei só isso, né? Aí eu pergunto, disserte sobre dois impactos. Cultivo com uso intensivo de máquina, compacto do solo e pode resultar na perda de cobertura vegetal. E aí pode dar desertificação e criar ravinas. Então vamos falar aqui um pouquinho só sobre a ironia, né? Então a ironia da tirinha é abordar presente, satiriza a relação desigual, tô digitando, tá, gente? Por isso que eu tô falando devagar. Entre o meio ambiente e a agricultura, onde há uma desproporcionalidade. Como resultado, há diversos impactos ambientais. Vou mostrar aqui para vocês. Nessa desproporcionalidade, ó, a ironia presente satiriza a relação desigual entre o meio ambiente e a agricultura, onde há uma desproporcionalidade. Né? Ou seja, o que é essa desproporcionalidade? Você pode até acrescentar assim, que essa desproporcionalidade pende mais para um desenvolvimento econômico do que da conservação do meio ambiente. Tudo bem? Sim. A agricultura dos Estados Unidos, ela foi organizada em belts. Deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa. Que aí fica mais fácil da gente discutir. Peraí. Acho que eu fechei aqui. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. É outra. Pronto, tá aqui. Já apareceu para vocês, né? No início do século XX, os Estados Unidos ele fez uma reorganização do seu espaço agrícola, né, nomeando belts. O que eram esses belts? Meio que ele adequava a produção a cada atividade específica. Então, por exemplo, se o cultivo, como o trigo, é de clima frio, o ideal é colocar ele no norte. Então, por que é ideal colocar ele no norte? Porque eu vou ter uma alta produtividade, porque eu peguei um produto e apliquei esse produto às suas condições ideais de produtividade. Então, no norte ficava o cinturão do trigo e no sul ficava o cinturão do algodão, porque o algodão é de climas quentes. Hoje, com a tecnologia que eu tenho, eu posso adequar a produtividade. Eu posso plantar um cultivo de clima frio e clima quente. Só que eu não terei a mesma produtividade se eu adequar o cultivo ao tipo climático. Então, sendo assim, você vai ter uma produtividade em que você vai ter, como é que eu posso dizer? Uma otimização, porque eu adequo a produtividade. Então, onde é que eu tenho as menores temperaturas dos Estados Unidos? Sabem me dizer? No norte? Então, eu vou colocar o trigo no norte, que é o wheat belt, ó, tá em cor amarela aí. Já no sul, que é da criação, né, voltada para a questão das temperaturas quentes, aí eu vou colocar o cotton belt, que é o cinturão do algodão. Aí na parte central, intermediária, será, por exemplo, a soja, o milho, né? E aí no sul, policultura. Então eles pegaram. O que eles ganharam com isso, professor? Uma elevada produtividade. Eu queria só destacar essa parte rosinha que vocês estão vendo aí, que é o Dairy Belt, e a parte centro-oeste, que é o Manufacturing Belt. Aliás, desculpem, tá? O Dairy Belt, que é o cinturão de laticínio, que é o rosinho, tá? E o roxo, que é o Ranching Belt, que é o de pecuária extensiva. Então, além de fatores naturais, o que foi que os Estados Unidos pensou? Não, vamos colocar, adequar a produção à logística. Por exemplo, o Dairy Belt, que é esse rosinho do Nordeste, eles produzem leite, derivados de leite, manteiga, que são produtos que estragam muito fácil. Então, o mais ideal é estar perto das grandes cidades, né? Você vai ter aí grandes cidades como Detroit, Nova York, duas megalópolis. Então, eles colocaram a produção de leite de derivados, que estraga muito fácil,
perto das grandes cidades. E ao mesmo tempo que eles fizeram isso, colocaram no centro-oeste, que é um clima semiárido, eles colocaram o Ranching Belt, que é um cinturão voltado para a pecuária extensiva. Então, para o corte, assim por diante. Como o clima semiárido não é legal para a agricultura, essa parte roxa aí, eles implantaram o gado, né, para criar solto, com pasto, né, abastecimento hídrico, obviamente, mas é um clima desértico semiárido. Então, para aproveitar essa região de clima seco, eles adequaram essa produção com a pecuária de corte. Tudo bem, Júlia? A Júlia perguntou sobre os tipos de agricultura, não é, Júlia? Deixa eu passar aqui para você. Isso, o Ranching Belt é cinturão extensivo e o Dairy Belt é intensivo. No extensivo você cria o gado criado solto para corte e no intensivo você cria o gado preso para a produção de leite e laticínios. Júlia, os tipos são, né? Aqui nós temos jardinagem, que é um tipo voltado para uma produção para jardinagem, que é pouca extensão de terra, então você aplica técnicas de jardinagem, adubação, irrigação. Aqui você tem a subsistência, né, que é para atender o consumo direto do trabalhador. Você tem aqui o plantation, que é aquela histórica que é uma plantação que visa exportação, tem monocultura, né? Você tem a agricultura comercial, que tem um ponto em comum com o plantation, monocultura, e um outro ponto comum é que eles produzem grandes extensões de terra. Outro ponto comum é que visa a exportação, só que a agricultura comercial é tecnológica, ela é intensiva, ao passo que o plantation é extensivo, na mão de obra da empresarial ela é qualificada e escassa, tem maquinário, no plantation é escrava, tá bom? Sim. Nós temos, deixa eu só terminar aqui essa parte. Aí na agricultura orgânica você não usa agressivos biológicos, tá? Esse materialzinho eu acho que ajudaria vocês, né? Eu anotei isso aqui no quadro, mas se vocês quiserem eu mando para vocês, tá bom? Tudo bem? Deixa eu ver quem me pediu. Foi a Júlia. A mão de obra, né, que não é escrava, no caso da mão de obra empresarial, ela é uma mão de obra qualificada, assalariada. Muda também a quantidade de mão de obra, Júlia, porque na quantidade de mão de obra no plantation é excessiva e na empresarial ela é reduzida, porque tem o uso de maquinário e de tecnologia. Tá bom? O senhor pode falar da... Tá bom, deixa eu mandar logo aqui para vocês. Eu queria só saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Vocês queiram perguntar alguma coisa? Deixa eu só salvar aqui o e-mail do meu amigo velho, do Guilherme. Posso postar na plataforma, vocês querem? Posso. Tá bom? Vou postar na plataforma, pode ser? Aí todo mundo tem acesso, quem quiser baixar. Aí você só explique para os meninos que é com ajuda que eu estou dando para vocês, porque vocês queriam um referencial. Porque esse slide eu já anotei no quadro, entendeu? Então só vai servir de base para vocês estudarem, né? Tudo que é bem-vindo. Boa madrugada para vocês, tá, meus amores? A questão 8, Júlia. Bora lá, Júlia. Para você, cadê? Deixa eu ver qual é a questão 8. Tô igual o caverna, igual o caverna do dragão. Mas vai dar certo, viu? Me honre com uma boa nota amanhã. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Uhum. Questão 8 tem essa aqui, né, Juliana? Deixa eu voltar aqui. Aí nós temos alguns investimentos internacionais, e aí eu pergunto, né, apresente dois motivos de interesse. Grande parte dos investimentos que esses países hoje têm feito nos países é questão de aproveitar a mão de obra barata, terras agricultáveis férteis. Então, hoje a China está interessada em grande parte nos terrenos mais férteis que esses países podem oferecer. Eu até coloquei como sugestão de resposta aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu só colocar aqui, tá?
Aqui, pronto, ó, pra gente ler junto. A China e a Arábia Saudita, lembrando que a Arábia Saudita, né, em grande parte desses países do Oriente Médio são muito ricos devido à questão da extração e exportação do petróleo. E, por exemplo, a Arábia Saudita, Júlia, está em clima semiárido e desértico. Então, quando você tem poucas terras agricultáveis, a ideia é você comprar essas terras em outros países e importar desses países para o seu país e atender a sua demanda. Então, a China e a Arábia Saudita, no caso da tabela, interessam pela compra de terras aráveis no Brasil e no mundo, como forma de tentar garantir a segurança alimentar de suas populações. Além disso, são dois países que possuem grande população, né, com o aumento da demanda de alimentos. Ou seja, o que a China produz dentro da China não é o suficiente, eles precisam de novas terras agricultáveis. Devido ao processo aquisitivo crescente de suas economias, poucas terras agricultáveis para unidade de capital para a empreitada. Ok? Meus amores, um abraço para vocês, tá? Eu estimo que dê tudo certo, né? Essa semana foi uma semana corrida. Era para te ter tido, né? Mas minhas aulas são quinta e sexta, então meio que eu não tive aula, né? E aí eu procurei o máximo de atender vocês, tá? E aí uma boa noite para vocês e uma boa prova amanhã, tá? Durma com os anjinhos. 22, é.